Como captar clientes na internet sem nenhum investimento financeiro. Eu sou a Nath, consultora de marketing digital, e antes da gente começar a abordar esse tema que é tão interessante para muita gente aí, eu queria te convidar a fazer o download, dá uma pausa aqui rapidinho, se você está no podcast ou se você está no vídeo do YouTube, dá uma pausa aqui rapidinho e vai na descrição que você vai achar um link para fazer o download da esquematização que eu fiz, tá? Sobre tudo que eu vou falar aqui. É importante você acompanhar a esquematização, você fazer essas anotações necessárias que você achar pertinentes aí, sobre tudo que eu vou falar, para você ter um norte aí, né? E quem sabe você guardar para você utilizar depois, se for útil para você. Eu tenho certeza que vai ser, tá bom? Bom, se você já fez o download aí, a gente pode passar para tipos de investimento, tá? Mas antes da gente entrar aqui em qualquer assunto que seja, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu trouxe uma questão aqui. Será que existe um jeito da gente trabalhar na internet sem investimento nenhum? Sem nenhum tipo de investimento mesmo? Bom, eu tenho certeza que não, tá? Todo esse episódio aqui, a gente vai estar abordando divulgação. Por que a gente está abordando divulgação? Porque se você quer captar cliente, é bem necessário que o cliente saiba o que você faz. E ninguém tem bola de cristal, né? Quem tem bola de cristal, o cliente não sabe o que você faz, e para ele saber, você precisa de alguma forma falar para ele, você precisa de alguma forma divulgar o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto, para que ele chegue até você, para ele comprar de você. Tá? Ou até para ele conhecer, para você educar ele, para ele virar um cliente futuro. Um negócio sem cliente é como um carro sem gasolina, né? Não anda, não vai para frente. Então, para você ter aquela curva crescente que você espera, que todo empreendedor espera, a gente precisa de cliente, porque é cliente que faz essa máquina toda dos negócios girar, né? A parte mais importante do negócio é o cliente. E aí, existem dois tipos de investimento. Primeiro, quando você tem dinheiro para investir em divulgação, para que essa divulgação chegue até o maior número de pessoas possíveis, e aí você faz isso através do tráfego pago. Mas o nosso foco aqui, como eu estou falando sobre sem nenhum investimento financeiro para captar clientes, a gente não vai entrar nessa questão aqui de investir dinheiro, tá bom? A gente vai entrar aí no investimento de tempo. E existem vários jeitos de você investir seu tempo, tá? Você pode investir horas do seu dia, você pode investir dias da sua semana, semana dos seus meses, meses do seu ano, ou você pode investir anos da sua vida em divulgação, né? Anos do seu trabalho em divulgação. E eu queria que você prestasse atenção nesse ponto, porque quando você investe hora, dias ou semanas, a tendência é que a recorrência de venda seja baixa, tá? Se você não tem experiência em divulgação, se você está começando a divulgar agora no orgânico, se você quer aprender a divulgar no orgânico, a recorrência de vendas ela vai ser baixa, tá? Porque em horas, dias ou semanas, você tende a ser imediatista, tá bom? Você tende a ser imediatista, você quer retorno rápido financeiro, você quer, mesmo que você não tenha investido dinheiro, mas você investiu tempo, você quer esse tempo de volta em retorno financeiro, tá? Agora, quando você investe meses e anos, a recorrência de vendas ela é alta, ou seja, o mesmo cliente que te comprou, ele vai te comprar várias e várias vezes, e isso demora um pouco, porque você tem que montar todo um planejamento estratégico, você tem que montar todo um plano de ação para que esse cliente volte a comprar, tá? Isso é feito através de tráfego orgânico. Esse tráfego orgânico ele pode ser dividido em várias mídias digitais, a gente não pode se limitar somente a Facebook, Instagram,
WhatsApp. A gente não pode se limitar somente a isso. Algumas pessoas também limitam-se a Pinterest. Só que o Pinterest ele tem uma questão. Se você faz um post, coloca lá no Pinterest para atrair tráfego, a sua headline você até atrai, mas a sua headline tem que estar espetacular, a sua headline tem que estar muito boa, tem que estar ótima para atrair cliente. Ela tem que realmente despertar muito interesse, tá? Porque no meio de tantos posts, de tanta categoria de interesse em que você está inserida lá, na categoria de interesse que você está inserida, tem tanto post lá relacionado à mesma categoria que para você se destacar no meio de todos aqueles posts, você tem que ter uma headline muito boa. E o que a grande maioria das pessoas não sabem também é que Pinterest, para você trazer um tráfego bom, é bom que você também chegue até os grupos secretos, você descobre os grupos secretos do Pinterest e você entra em contato com os administradores dos grupos secretos para que você administre os grupos deles também e eles administrem seus grupos, ou seja, você faz uma parceria entre a administração de grupos e aí sim começa a gerar tráfego orgânico do Pinterest para o seu negócio. Caso isso não aconteça, vai ficar aquela brincadeirinha do Instagram, sabe? De você me curte que eu te curto, você me segue que eu te sigo, sabe? Vai acontecer alguma coisa parecida com isso no Pinterest também. As pessoas vão ficar salvando seus posts, você vai salvar os posts dela e vai ficar naquela coisa, tráfego que é bom mesmo, vai demorar muito tempo para acontecer e se acontecer de fato. Então o Pinterest ele não é esse mar de rosas, ele até é bom, ele é muito bom para trazer tráfego, mas você tem que saber trabalhar com ele, tá bom? Então para você trazer, mas a gente vai falar aqui especificamente, eu tô falando aqui hoje. Eu posso até depois fazer outros episódios falando sobre outras mídias de tráfego orgânico, mas que eu quero focar hoje aqui é Facebook, tá bom? Apesar de muita gente achar que Facebook não dá nada, mas eu tenho certeza que dá, porque eu vendo no Facebook, tá? As pessoas que dizem que Facebook não dá nada, elas realmente elas falham em alguma coisa, elas não sabem como, elas desistem no meio do caminho, ou elas erram em alguma coisa, não consertam. E as pessoas que falam que tráfego orgânico já foi, que não dá para fazer tráfego orgânico, são pessoas que realmente não têm um conhecimento de marketing mais a fundo. É aquelas pessoas que leem uma coisinha no Google ou outra, ou pessoas que têm parceria, que têm interesse em que você faça tráfego pago, porque isso é bom para elas. Geralmente elas podem ser donas de alguma plataforma, de alguma agência de publicidade, então para elas é interessante alguma empresa, sabe, que te ajude a fazer essas divulgações. Então para elas é interessante sim que você faça tráfego pago, porque você pode escolher essas pessoas como uma opção para você confiar, você dar credibilidade e confiar o seu dinheiro para elas, para poder que elas façam esse tráfego para você, ou que elas te ensinem a fazer esse tráfego para que você obtenha resultados. Mas quem sabe fazer marketing mesmo sabe fazer marketing com tráfego orgânico, divulgação no orgânico. Até hoje eu nunca fiz tráfego pago, não estou dizendo que nunca farei, posso fazer sim, mas eu nunca fiz porque eu nunca tive necessidade. Eu sempre trabalhei no orgânico e eu continuo trabalhando no orgânico. Você não vai achar nenhum anúncio meu pago, pelo menos até a data de hoje, até a data que está saindo esse podcast ou esse vídeo, você não vai achar. Posteriormente pode ser que eu faça, se eu tiver algum interesse, como um imediatismo, por exemplo, muito grande, em fazer alguma coisa para novos clientes, talvez eu faça o tráfego pago, sim. Não vou dizer que não vou fazer, porque a gente nunca deve dizer nunca, mas eu não penso nisso no momento, não. O tráfego orgânico, ele segue uma metodologia. Essa metodologia, ela tem estágios, tá? Esses estágios, eles têm que ser bem definidos, bem alinhados ao seu negócio, ao seu nicho. Essa metodologia cabe em qualquer negócio, cabe em qualquer nicho, não interessa com o que você trabalhe.
não interessa a qual fatia do mercado você pertence, essa metodologia ela serve sim para você. E essa metodologia ela traz duas formas de trabalho. Ela traz resultados a curto prazo, e para ela trazer resultados a curto prazo, que é aquela questão do imediatismo que eu falei, tá? Se você é um empreendedor imediatista, se você quer resultado já, e aí é bem importante frisar aqui, se eu perguntar para qualquer empreendedor, ou se qualquer pessoa chegar para mim e perguntar assim, você gostaria de vender muitos produtos em apenas horas do seu dia? Você quer vender em menos de uma hora, você quer vender um monte de produtos, ou você quer vender um produto dependendo do preço do produto, né? Se eu trabalhar com imóveis, por exemplo, se eu vender um imóvel em uma hora, que eu vou ganhar uma comissão ótima, eu vou ficar super feliz, né? Então, tem produtos e produtos. Se eu for dona de, por exemplo, de uma concessionária, se eu vender carros, por exemplo, eu vou ficar super feliz se eu vender um carro em uma hora. Então, a gente tem que ver que o imediatismo, ele deixa a gente feliz. Só que, às vezes, a gente não pode trabalhar só com a emoção, né? A gente tem que trabalhar com a razão. Às vezes a gente quer ser imediatista, mas às vezes a melhor forma, a melhor estratégia pra gente é o não imediatismo, tá? E por que eu falo isso? Eu tenho uma linha de pensamento bem clara sobre isso que eu queria dividir com você. Pensa, se você tiver pendurado, se você estiver no vermelho, se você não tiver dinheiro nem para pagar as contas, se você não tiver cliente, se você está vendo que o seu negócio vai quebrar a qualquer momento porque não está gerando nenhum resultado, se você tem que abandonar seu sonho, está vendo que vai ter que acabar deixando de empreender, e é isso que realmente você queria muito para sua vida, se você vê que o seu negócio está seguindo por esse caminho, por esse rumo, aí sim você toma a estratégia imediatista. Agora, se você vê que o seu negócio está caminhando a passos lentos, tá de tartaruguinha, mas pelo menos dá para você pagar as contas, dá para você ir levando até você chegar a novos clientes. Ele não tá numa velocidade maravilhosa, uma curva crescente, mas ele também não está diminuindo, mesmo que ele estiver estagnado, mas dê para você pagar as contas, dê para você ir mantendo a vida do seu negócio, você adota estratégia não imediatista, porque acho que se eu pudesse aconselhar, seria a atitude mais inteligente, tá? Então, na estratégia não imediatista, é aquela de meses e anos que eu falei, tá bom? E quando você pega o curto prazo, você tem que fazer uma abreviação. E que abreviação é essa? É a abreviação da metodologia. Você pula alguns estágios da metodologia, tá? Que eu vou falar mais sobre isso. A gente pula alguns estágios da metodologia que a gente pode levar do estágio inicial diretamente para o estágio final, com o objetivo de venda. Tá? Só que isso ele tem que ser bem trabalhado. Dá para ter recorrência e vender em pouco tempo, tipo vender horas e ter uma recorrência de venda alta? Dá para você manter uma recorrência. Só que para você fazer isso, você vai gastar uma energia muito grande, uma energia muito alta, uma energia mental muito alta. E ainda mais se você não tiver equipe, se você trabalhar sozinho, se você for empreendedor individual, ou então se você for um profissional liberal, você não tiver equipe, você trabalhar sozinho, você quiser tocar seu negócio sozinho, não quiser pagar a ninguém, não quiser fechar parceria com ninguém, sociedade com ninguém, se você tiver que trabalhar totalmente sozinho, fazer todo o processo sozinho, a sua energia mental vai ser muito alta. E dependendo do nicho que você trabalhar, você vai ter que dividir seu tempo para você atender ao nicho que você trabalha e também para fazer a sua estratégia. Tá? E talvez não sobre tempo para você gastar essa energia mental tão alta que você precisa para manter essa recorrência. Por isso eu falo que é mais difícil para quem está começando manter uma recorrência quando você não investe, não coloca investimento financeiro. É mais difícil para você manter uma recorrência do que
quando você tem dinheiro para investir, ou então quando você faz uma estratégia orgânica mais a longo prazo, tá bom? Porque a recorrência, quando eu falo recorrência de vendas, tá? Recorrência significa o seu cliente voltar a comprar de você várias vezes. Ele não vai comprar uma vez só, ele vai comprar várias vezes de você. Tá? Pode ser que você faça várias vendas, mesmo na estratégia a curto prazo, mesmo na metodologia abreviada, pode ser que você faça uma estratégia onde você faça muitas vendas no mês. Só que isso não significa recorrência. De repente você faz muitas vendas no mês, mas está vendendo para clientes diferentes. E você tem que estar todo o tempo prospectando clientes. Você vende para clientes diferentes e talvez aqueles clientes não vão voltar a comprar de você, tá bom? Então a gente pensa aí para quem, né, pode fazer uma coisa mais a longo prazo, mais trabalhada, tá? Que aí você gasta menos, a tendência é você gastar menos energia e ter maior recorrência. E conforme também a demanda for aumentando, a recorrência for muito alta e novos clientes forem entrando e você necessitar prospectar cada vez mais clientes para o seu negócio entrar numa curva crescente, aí você já vai ter dinheiro, vai ter entrado dinheiro, você já vai poder investir em tráfego pago, se você quiser investir. Se bem que depois que você pega o gostinho do tráfego orgânico, você não vai querer fazer tráfego pago, tá? Você vai procurar estratégias para continuar no tráfego orgânico. A não ser que você queira escalar seu negócio em um tempo muito, muito, muito rápido, tá? E aí sim, você vai colocar dinheiro em divulgação, você vai colocar estratégia, pensar em outras estratégias, tá bom? Então vamos lá, continuando. Você tem também a metodologia a longo prazo. E essa metodologia a longo prazo, qual é o tempo mínimo da metodologia a longo prazo para você começar a ter resultado? Eu vou te dar um número X aqui. Que eu te dei um número X não significa que você vai conseguir resultado nesse número X. Significa que se você fizer tudo certo, se você tiver um bom planejamento, um bom plano de ação, se você for seguindo a metodologia direitinho, o tempo mínimo para você começar a ter resultado são 6 meses. 6 meses de trabalho, de investimento de tempo para você conseguir resultado com a metodologia a longo prazo, para você começar a colher os primeiros resultados. Mas também, depois que você começa a colher os primeiros resultados, depois que você colher o primeiro resultado, o segundo, o terceiro, o quarto, aí a curva crescente, tá? Porque você já vai estar adaptado ao que dá certo, ao que não dá certo, você já vai diminuir o risco de tentar coisa nova, tá bom? E você já vai aprender a prever melhor o que dá certo e o que não dá certo em divulgação e o que dá certo e o que não dá certo de retorno, então você vai conseguir tirar isso de letra, tá? A estratégia a longo prazo, ela trabalha com funis de conversão, e esse funis de conversão, ele basicamente trazem visitantes e fazem esses visitantes converterem em leads, os leads converterem em clientes, os clientes converterem em promoters, tá? Sendo que isso é o básico, tá? Porque existem categorias de visitantes diferentes, existem categorias de leads diferentes, categorias de clientes e categorias de promoters, tá? E você precisa saber cada uma, onde que se encaixa cada uma dessas coisas, para que essas categorias, você possa segmentar essas categorias. Porque não adianta, por exemplo, vou te dar um exemplo bem assertivo, quer ver? Você conseguiu converter o visitante, passou pelas categorias, conseguiu converter um visitante que estava na categoria pronta já para ser convertido. Você conseguiu converter esse visitante em lead. Quando você converteu esse visitante em lead,
você achou que por ter convertido ele em lead, você podia vender para ele. O que acontece? Você quebrou a cara. Porque lead também tem categoria. Não é porque uma pessoa um visitante virou um lead que ele está pronto para comprar de você. Não. Não é porque uma pessoa é lead que ele vai virar cliente. Você precisa conhecer as categorias de leads e saber fazer o trabalho de educação do lead para que ele esteja pronto para comprar de você. E você vai saber quando ele estiver pronto para comprar de você, porque ele vai te dar um sinal. Alguma coisa vai acontecer ali que você vai saber, não, agora eu já posso fazer oferta, tá bom? Por isso que tem a metodologia, porque nessa metodologia você vai saber como que você vai fazer para você passar de categoria em categoria até você saber a hora certa de tomar ação. Tá. E depois desse resumão geral, a gente começa entrando aqui com uma pergunta que também, eu trago uma nova questão aqui, se você sabe quem você quer como cliente. Por que eu pergunto isso? Eu divido os meus clientes, tá, em categorias. Meus clientes são divididos em categoria A, B, C e D. Agora, se eu te perguntar imediatamente o que para você seria a categoria A, B, C e D? Se eu te desse um tempo aí de uns 3, 5 segundos para você pensar. Pensa em uns 5 segundos o que é categoria A, B, C e D. Pensou? Bom, eu não sei se você respondeu isso, mas provavelmente a maioria das pessoas que escutam esse podcast ou que vê o vídeo no YouTube, elas respondem que A, B, C e D tem a ver com situação econômica, tá? E da pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, a pessoa classe média alta, a pessoa classe média baixa. E não é isso, tá bom? A categoria A, B, C e D, eu costumo dividir assim, entre cliente exigente, tá? Em níveis. Tá? Quando o cliente é exigente, ele tem o cliente exigente de qualidade e o cliente exigente de tempo. O cliente exigente de qualidade, ele não se importa com o dinheiro, tá? E quanto você pedir, ele vai pagar. Ele não se importa com o dinheiro, mas ele quer que você execute um trabalho de alta qualidade no menor tempo possível, tá? E esse cliente não se importa com dinheiro, tá bom? O cliente qualidade. Agora eu vou falar do cliente tempo. O cliente tempo, ele não quer saber se você vai entregar o mais rápido possível. Ele não é tão imediatista assim. Ele está preocupado, ele não se importa muito com a qualidade. Ele se importa com o preço que você vai cobrar para ele. Tá? Ele se importa com o preço que você vai cobrar para ele. Se você cobrar muito caro, cliente tempo não vai fechar com você, ele não vai pagar. Então você precisa saber qual tipo de cliente que você quer lidar. Se você quer lidar com um cliente que preza por qualidade, não se importa com dinheiro, mas ele vai exigir de você um tempo X para você executar o seu serviço ou para você vender o seu produto, ou se você vai querer um cliente que não é tão exigente com o tempo, que você pode trabalhar tranquilo e tal, no seu tempo direitinho, só que você não vai poder cobrar um preço tão alto, tá? E é bom, eu prezo muito que nesses dois tipos a qualidade seja a melhor que você conseguir fazer, seja surpreendente, tá bom? E também tem outra categoria, que é a categoria que é o indicador de interesse, tá? Tem um indicador de exigência do cliente, tem um indicador de interesse também. O que é isso? Esse indicador de interesse você sabe
se o cliente está ali, ele já está interessado em comprar seu produto, ele já chega aquecido, ou se você vai ter que despertar um interesse nele, por que ele está, qual a motivação que ele tem de comprar aquilo ali, sabe? Você tem que saber a categoria que se encaixa. Você pode criar outros indicadores também, outros indicadores para você colocar esses clientes nessa categoria A, B, C e D. Tá? Esses são os meus indicadores. Esses são os indicadores que eu criei. Tá? Tem outros indicadores? Tem, mas não cabe ficar falando aqui porque cada negócio é um negócio, né? Empreendedor, ele tem que criar os próprios indicadores e de repente o que funciona para mim não vai funcionar para você. O que funciona para você, de repente não funciona para mim. Tá? Isso foi só uma noção para você ter uma ideia do que você pode fazer. Tem aqui também análise de possibilidades reais, tá? Quando você monta os seus indicadores, tá? De quem você quer como cliente, das características básicas, bem basiquinhas mesmo, tá? Quanto a qualidade, quanto a tempo, quanto a outros indicadores que podem surgir que você pode colocar no seu negócio, você tem que analisar as possibilidades reais. Você tem um produto, você tem um serviço, então vamos analisar qual a viabilidade disso, tá? Porque é muito interessante que as possibilidades reais sejam diferentes de negócio para negócio, de produto ou de serviço para serviço. Ou seja, de repente eu tenho um produto aqui para me vender que aqui esse produto esteja muito em alta, tá? O mercado super aquecido para ele, é só eu colocar ele no mercado e ele vai vender. E de repente eu tento vender esse produto em outro lugar, esse produto não vende. Porque o mercado desse local não tá aquecido. E aí entra análise econômica de como está a população daquele local. Entra também a cultural, análise cultural. E para isso você tem que fazer uma grande pesquisa de mercado para saber se o produto ou serviço que você tem, onde você quer oferecer, se há possibilidade real desse produto entrar no mercado e de você ter bons resultados com isso. E poxa, a gente está falando de internet, né? A internet é um mundo imenso de possibilidades. Se você não conseguir de repente anunciar ou vender o seu produto ou serviço onde você está, anuncia o seu produto ou serviço em outro local. Limite geográfico para a internet não existe. Então você pode estar aqui e de repente anunciar em outra cidade. De repente, se você for um serviço prestado, dependendo do serviço prestado, você pode se mudar para essa cidade, dependendo do contrato que você fechar. Agora, se você já tiver uma empresa, alguma coisa montada, né, com CNPJ certinho, aí vai ficar mais difícil para você mudar, né? Mas o que você pode fazer? Você pode criar produto, tá? Você pode criar um mix de produto, talvez, de acordo com o local que você tá. Então é muito importante você analisar as possibilidades reais do seu negócio, reais do produto, reais do seu serviço, para você ter uma assertividade maior, tá? A partir disso, a partir dessa análise de quem você quer como cliente, quais as possibilidades reais desses clientes aderirem ao seu produto, dentro de toda essa pesquisa que você vai fazer, você vai montar. O próximo passo depois disso é você montar um mapa, um rascunho, que vai ser o escopo do que você quer de verdade. Ou seja, vai ser um cliente ideal. E a gente sabe que cliente ideal vem de idealização, ou seja, não é uma coisa real, é uma coisa ideal, é um mapa, um rascunho do que você quer para você chegar no seu objetivo, tá? O seu objetivo, ele vai estar lá na frente. Só que para você conseguir alcançar o seu objetivo, você tem que ter um rascunho daquilo ali. Se você não tiver um rascunho, se você não tiver nada que te guie, não adianta nem você começar, tá? E quando você criar esse cliente ideal, aí você vai pegar os indicadores que você criou, tá? O rascunho desse cliente ideal e mais a análise de possibilidades que você fez e vai aparar as arestas disso tudo para você chegar não no seu cliente ideal, mas no seu cliente real, tá?
você vai chegar no mapa do cliente real, ou seja, você vai trabalhar com a realidade, não com idealização. Você vai tirar tudo que for ruim, não é que for ruim, mas tudo que você não acertou, tudo que você idealizou e que na verdade não era real, e você vai deixar as possibilidades reais e vai trazer os novos dados que você coletou na sua pesquisa e vai aparando as arestas desse mapa, né? E aí depois você passa para a hora do tigre caçador. E o que é o tigre caçador? O tigre caçador é uma história que eu não me errei. Era mais ou menos assim: o caçador estava andando pela floresta e ele viu uma raposa nessa floresta. E essa raposa ela estava com as patas traseiras. Ela não tinha uma das patas traseiras, estava muito machucada, ela não conseguia andar. E o caçador ficou observando quando um tigre veio se aproximando com uma caça, trazendo uma caça na boca. E ele ficou, sabe, ele não podia fazer nada, e ele ficou observando o que ia acontecer com a raposa, né? Porque a atitude natural do tigre, enquanto predador, enquanto caçador, seria matar a raposa. E ele ficou surpreso quando o tigre chegou, deitou ao lado da raposa, colocou a caça no chão ao lado da raposa. O tigre comeu parte da caça para poder recuperar as energias de quando ele estava caçando e deixou o restante para que a raposa se alimentasse. E o caçador ficou intrigado com aquilo e voltou. Nos próximos 3 dias ele voltou ao mesmo local para ver o que ia acontecer, não acreditando naquele fato que era bem inusitado mesmo. E quando ele voltou, ele viu, para surpresa dele, ele viu a cena se repetir nas 3 vezes que ele voltou ao local. O tigre teve a mesma atitude, o mesmo comportamento, a raposa teve o mesmo comportamento, e ele viu que a raposa estava sobrevivendo porque ele chegou à conclusão que algo maior estava, uma energia maior, alguma coisa estava protegendo a raposa, e que ele viu que aquela raposa era um animal fraco. E por que aquela raposa era um animal fraco? Essa força maior estava protegendo a raposa e não usando o tigre para que a raposa se mantivesse viva. E aí ele começou a pensar na vida dele. E ele pensou o tanto de coisas difíceis que ele já passou. E ele começou a entrar num loop de pensamento do quanto de tudo que ele já tinha passado, do quanto tinha sido difícil, do quanto ele estava sem força já para lutar, do quanto que ele estava desanimado. E aí ele começou a pensar: se essa força maior protege a raposa porque ela é um animal fraco, eu também sou um animal fraco. Então essa força maior também naturalmente irá me proteger. E ele tirou a mochila das costas, colocou a mochila no chão, deitou e ficou esperando que essa força maior o sustentasse também. Só que aí passaram-se mais 3 dias, o caçador continuava no mesmo lugar, mais fraco do que já estava, não se alimentou, porque nada aconteceu. E quando ele abriu os olhos, ele viu o tigre se aproximando. E o final da história não é legal, porque o tigre chegou e matou o caçador, devorou e levou o restante para a raposa comer. Mas a moral da história é muito interessante, porque o empreendedor, ele pode escolher entre ser o tigre caçador ou entre ser a raposa animal fraco. Se você escolher entre ser a raposa animal fraco, o mercado vai te devorar. Então você tem que ser o tigre caçador, você tem que ir atrás, você tem que ajudar outras pessoas através do seu trabalho, através da sua garra. Então apara as arestas, veste o tigre caçador em você e vai à luta que você só tem a ganhar.
Depois que você faz tudo isso, né, que você faz toda aquela parte de achar o cliente ideal, de fazer toda aquela pesquisa, tudo isso, você entra num nível de assertividade comunicativa muito alta, porque você sabe exatamente com quem você vai falar, como você vai falar, porque você já conhece o seu real cliente, você já conhece o que ele precisa, você já sabe como se comunicar com ele, você já sabe como fazer para que ele preste atenção em você, sabe? Aí a gente pode fazer uma analogia, como se fosse uma sala conturbada, tá? De aluno, sala de aula mesmo, de aluno conturbada, cheia de gente querendo prestar atenção na aula, e tem aquele aluno lá, vamos nomear esse aluno aí de Lucas, por exemplo, tá o Lucas lá jogando bolinha de papel em todo mundo, a professora está explicando a fórmula matemática para ver se a turma entende, ela está direcionando a comunicação dela para toda a turma, e o Lucas está lá jogando bolinha de papel, chamando a atenção dos alunos, não deixando certos alunos aprenderem, e chega uma hora que a professora perde a paciência e chama Lucas. Ela fala o nome dele e ela se dirige exatamente para ele. Nesse momento, o Lucas para e olha para ela, ou seja, ela desperta a atenção do Lucas. Depois que ela desperta a atenção do Lucas, ela vai ameaçar o Lucas que ela vai mandar ele para a sala da direção se ele não prestar atenção na aula, ou que ela vai chamar os pais dele na escola se ele não prestar atenção na aula, ou qualquer outro argumento que vai fazer o Lucas parar de fazer bagunça e ter interesse na aula que ela está dando, tá? Ou seja, a assertividade comunicativa é exatamente isso. Você atrai a atenção do seu cliente e depois você pega o interesse do seu cliente, você traz o interesse do seu cliente até você. Você faz ele se sentir realmente interessado no que você tem para entregar para ele, no conteúdo que você tem para mostrar para ele, tá? Depois que você consegue atrair a atenção e o interesse do seu cliente, é hora de você se teletransportar. Ou seja, o que significa isso? É você se colocar no lugar do seu cliente. E por que isso é necessário? Porque se você ficar só do lado que você tem, só do lado do empreendedor, você não vai conseguir saber o que o seu cliente está pensando. Você precisa se teletransportar, você precisa estar do lado do seu cliente, você precisa pensar como se fosse o seu cliente. Se fosse você, depois de tudo que você mostrou, se você fosse cliente, você estaria satisfeito? Será que era isso mesmo? Será que é isso mesmo que você quer? Será que não ia surgir nada? Será que não ia surgir nenhuma dúvida? Será que não ia surgir nenhum argumento? Nem aquele pensamento de ele só quer vender para mim? Ou isso é interessante, mas agora eu não quero? Será que não vai surgir nenhum mais? Será que você vai estar satisfeito com o seu cliente? E olha que cliente é muito resistente, né? Isso é natural do ser humano ser resistente, ainda mais quando a gente não conhece uma pessoa. A gente não tem confiança numa pessoa desconhecida que está tentando vender pra gente. É uma pessoa desconhecida que está passando conteúdo pra gente. Então, se teletransporta, se coloca no lugar do seu cliente e vê se a sua estratégia está dando certo. Levanta tudo que é objeção que você puder levantar, tá bom? Só que aí, quando a gente faz isso, existe uma coisa chamada perigo do achismo. A gente começa a exercitar o achismo. Tem empreendedor que, quando ele se coloca no lugar do cliente, ele acha que ele está fazendo um trabalho tão maravilhoso de se colocar no lugar do cliente, que ele já começa a pensar, não, e isso é o empreendedor que se deslumbra com o trabalho dele. Ele vai vendo que ele começa tendo resultado e ele começa a se deslumbrar com a atenção e o interesse que ele conseguiu do cliente. Ele já acha que aquilo ali é o suficiente, então ele começa a entrar no perigo do achismo. Ele começa a achar ideias mirabolantes que o cliente vai achar do negócio dele, que o cliente vai querer fazer, que na verdade não passa de achismo, tá? E ele vai começar a fazer ações em cima desse achismo. E ele vai começar a não ter resultado, ele vai começar a errar. E erro atrás de erro, quando você insiste no erro, você corre um risco muito grande de voltar ao processo inicial. Porque você vai errar tanto que você não vai mais saber onde que você está.
você não vai saber onde que você errou para você consertar aquilo que você errou. Então você cai no risco do processo inicial, você cai no risco de voltar todo o processo para você começar tudo de novo. E é aí que às vezes, a longo prazo, você não consegue fazer tudo em 6 meses. É aí que você passa às vezes para 1 ano, 2 anos, 3 anos para você começar a ter resultado. Porque você entra no perigo do achismo. Você entra em ideias tão mirabolantes, em coisas tão sem sentido às vezes, que na hora passam a fazer tanto sentido para você que você cai no risco de processo inicial. E qual que é o objetivo de todo empreendedor? É diminuir riscos e aumentar resultados positivos, né? Não adianta, porque risco é resultado negativo, tá? Risco é resultado negativo e você não quer diminuir, você não quer aumentar risco, você quer diminuir os riscos para que seus resultados positivos possam crescer. Então, você diz não ao perigo do achismo, tá? Você não pode achar, mas se você não pode achar nada do cliente, você não pode entrar no perigo do achismo, por que você faz teletransporte? Então, como que você vai saber o que está na cabeça do seu cliente? Aí que entra aquela questão de toda aquela pesquisa que você fez, de todo aquele mapa ideal, para depois você chegar no cliente real, de tudo aquilo, porque aí você vai entrar no lado, vai passar para o lado do seu cliente, você vai se colocar no lugar dele com dados reais. E é a partir de dados reais. Todo o processo tem que ser estratégico, tá? Todo o processo tem que ser estratégico, todo o processo tem que ser pensado, tem que ser planejado. Através de dados reais, você vai conseguir saber exatamente o argumento chave essencial para criar a conexão com o seu cliente. Tá? A conexão, uma vez criada a conexão do seu cliente, aí sim você tem chances muito maiores, as chances aumentam bastante de você fazer qualquer coisa, tá? Porque a partir do momento que você cria a conexão do seu cliente, você transforma o seu cliente em sua audiência, que é uma pessoa que vai acompanhar tudo que você fizer, tá? Não importa se é produto, não importa se é serviço, não importa se é conteúdo, não importa o que você vai jogar, o seu cliente vai ser sua audiência, ele vai ser fiel a você, ele vai estar acompanhando tudo. E você vai se transformar em autoridade. E o que é uma autoridade? A autoridade é ser famosa? Não. A autoridade é ter 20 milhões de seguidores? Não. A autoridade é ser um grande empresário com uma empresa multinacional que pode falar sobre o assunto? Não. A autoridade é ter uma experiência muito, muito grande acima das outras pessoas que estão da sua concorrência? Não. A autoridade que todo mundo faz um bicho de 7 cabeças nada mais é que credibilidade mais confiabilidade. É o seu cliente apostar em você e confiar que você realmente tem um bom resultado para entregar para ele. Uma vez que você conquista a credibilidade, a confiabilidade do seu cliente, você é uma autoridade no assunto, tá? E quando você une a audiência mais autoridade, você abre, você amplia os horizontes do seu negócio. Você começa a perceber possibilidades e oportunidades que antes você não enxergava. Antes você não enxergava porque você não tinha conexão com o seu cliente. Agora que você tem conexão com o seu cliente, você começa a ver possibilidades e oportunidades que o seu próprio cliente pode começar a mostrar para você, tá? É um processo natural, é uma coisa que vai acontecendo. Depois que isso acontece, você vai em busca dos lugares perfeitos. E o que é buscar os lugares perfeitos? Bom, você levantou todo o mapa, você fez pesquisa, você tomou todo o cuidado, como eu já expliquei. Depois disso, você sabe então aonde você conseguiu o seu cliente real. Você sabe onde você foi buscar, onde você foi captar o seu cliente real. Depois que você captou o seu cliente real,
você vai saber que as pessoas têm características parecidas. As pessoas não são iguais, um ser humano é diferente do outro, mas ele pode ter características parecidas, eles podem ter interesses em comum. E o que acontece quando a gente acha uma pessoa que tem interesses comuns com os nossos, que gosta das mesmas coisas que a gente, que gosta de falar sobre os mesmos assuntos, que gostam de comprar as mesmas coisas que a gente compra? Cria-se um grupo, né? A gente vira um grupo de indivíduos com os mesmos interesses, talvez com os mesmos objetivos, talvez com as mesmas dificuldades. A conexão ela é feita porque as pessoas se aproximam e elas têm interesses parecidos, elas têm dificuldades parecidas, elas têm objeções parecidas, tá? Então, você começa a perceber que onde o seu cliente está, tem um grupo de gente que está em volta dele, que você pode captar também, e aí fica muito mais fácil, tá? Através desse cliente que você tem, desse primeiro ou primeiros clientezinhos reais que você tem, você também coletar dados reais de outras pessoas que têm as mesmas características que ele, tá? E assim como o seu cliente, como você educou o seu cliente para que ele saiba que ele precisava do seu produto, que ele precisava do seu serviço, e assim como você mostrou para ele o valor real do seu produto, o valor real do seu serviço, você agregou valor para ele, outras pessoas que estão no mesmo grupo de indivíduos que o seu cliente, de onde seu cliente veio, eles também precisam do seu serviço, dos seus produtos, só que eles não sabem disso ainda. E o seu papel, a partir de então, é mostrar para eles o que eles precisam disso. É mostrar que eles precisam do seu produto, eles precisam do seu serviço, tá? O marketing não é complicado. Quando você consegue alinhar, consegue botar as estratégias do seu plano de ação, tudo flui naturalmente, tá? Surgem problemas? Surgem, mas fica muito mais fácil de resolver, tá? Então, uma coisa que você tem que pensar: todo produto se vende sozinho? E isso vale tanto para produto quanto para serviço. Será que todo produto e todo serviço se vende sozinho? Não. Às vezes você precisa fazer todo um trabalho para você mostrar para as pessoas que elas precisam do seu produto e do seu serviço, porque às vezes o seu produto não se vende sozinho. Às vezes elas não estão procurando pelo seu produto ou pelo seu serviço porque elas acham que aquilo não é interessante. Mas quando você começa a agregar valor àquilo ali, quando você começa a mostrar o real valor que aquilo ali tem, isso desperta o interesse delas, isso desperta a atenção delas, e elas começam a olhar para o seu produto de uma outra forma, para o seu serviço de uma outra forma, tá? E é interessante que, assim como existe todo esse trabalho também, existe também, sim, os produtos que se vendem sozinhos. E você pode encontrar esses produtos em diversos nichos diferentes, tá? São produtos de especificações mais técnicas, que basta você chegar e falar: olha, meu produto é melhor porque, tecnicamente falando, ele é assim, 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 que é melhor do que o produto da concorrência, que não tem essa mesma especificação técnica. Quando você usa comparação em termos técnicos, é muito mais fácil de você vender o produto do seu cliente fechar com você, tá? Falando em produto que vende sozinho, eu lembrei de um mês estratégico que eu tive e eu acho bem interessante compartilhar isso com você. Eu nem trabalhava ainda com marketing e eu peguei um produto para me vender na internet, que eu já queria trabalhar nesse mundo, nesse universo online desde adolescente. Então, eu peguei um produto para me vender e tinha uma outra pessoa comigo, a gente fechou de vender junto o produto, eu no computador, a pessoa em outro computador, mas no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E aí a gente começou a anunciar esse produto.
A gente anunciava, nada de vender, e a gente já estava quase desistindo já, quando a gente teve uma ideia. A gente teve uma ideia de trocar de lugar. Poxa, a gente estava na internet. A internet, ela chega em qualquer lugar do mundo, né? E esse produto que eu tinha em mãos para vender, na verdade eu não tinha em mãos, né? Quem tinha em mãos era a empresa e eu queria vender para essa empresa. Então eu me afiliei para vender, tá? Não é Hotmart, não é Monetize, não é Eduz, não, tá? Mas eu me afiliei a esse produto. Me afiliei a essa empresa, falei, vou vender esse produto, cara. A comissão era boa e eu falei, cara, tem um mundo inteiro pra gente vender. O mundo inteiro não. Desculpa, tem o Brasil inteiro pra gente vender. Esse produto, ele era entregue em qualquer lugar do Brasil. Eu não precisava gastar dinheiro para comprar esse produto. Eu podia entrar com zero investimento. Como tem muito produto por aí que você pode entrar com zero investimento e ter um bom resultado. Eu comecei a anunciar esse produto em outras regiões, outros lugares, através da internet, sem sair do local onde eu estava. Comecei a anunciar e daqui a pouco veio o primeiro resultado. E eu anunciei, se eu não me engano, na época essa pessoa que trabalhava comigo, a gente começou anunciando em São Paulo, na capital, e a gente não vendeu nada. E a gente começou a pensar em cidades do interior de São Paulo. E a gente começou a anunciar no interior de São Paulo e veio o primeiro resultado. Do primeiro resultado veio o segundo, o terceiro, o quarto, e aí a gente começou achando os lugares exatamente onde a gente começava a fazer vendas. E a gente vendeu muito mesmo, sabe? E todas essas vendas, e a gente vendeu bastante, assim, que o dinheiro deu pra gente ir para os 3 meses aí, tranquilo. A gente ainda pegou o dinheiro que essa pessoa que trabalhava comigo, ela queria montar um negocinho lá. Esse dinheiro ainda deu pra gente se manter durante os 3 meses, ainda deu pra dar início ao negocinho dessa pessoa, que essa pessoa queria montar um negócio. E foi muito bom. Aquele mês estratégico, assim, salvou os próximos 3 meses, assim, pra frente que a gente teve, né? Tinha uma outra situação também que eu me lembro muito bem, que foi uma amiga minha. Ela tinha conhecido uma pessoa, com o tempo eu virei amiga dela, e ela estava passando por uma situação muito difícil. Ela tinha apenas R$400 que ela ia receber ainda, não estava nem em mãos. Ela ia receber R$400 do serviço que ela tinha deixado, e ela queria, ela estava morando na casa dos pais dela, só que ela já era adulta, ela tinha quase 30 anos de idade, e ela queria muito dar um jeito de conseguir um trabalho, uma coisa, porque as coisas para ela estavam bem difíceis, ela tinha que se manter. E aí foi que eu dei ideia para ela. Eu falei, vem cá, peraí, por que você não pega esses R$400 e investe um negócio para você? E aí ela virou para mim e falou, mas que negócio que eu vou investir? R$400 é muito pouco. E eu disse para ela, é muito pouco para investir numa coisa física, mas numa coisa online, R$400 dá e sobra, porque você precisa de pouco. E aí ela começou a pensar no assunto, e ela começou a pensar no que ela poderia investir. E eu comecei ajudando a ela. A gente foi fazendo umas pesquisas e eu falei pra ela, trabalha com dropshipping. E ela não tinha noção do que era dropshipping, que era basicamente você pegar um produto sem ter dinheiro nenhum, você vender esse produto, e aí você, quando a pessoa comprar o produto, você vai lá, paga o produto, envia pra pessoa e você recebe o dinheiro em dobro, sabe? É você comprar e revender, só que você vende antecipadamente pra pessoa. E aí ela começou a fazer isso, porque assim ela não ia colocar os R$400 dela em risco, né? Porque ela poderia perder aqueles R$400, e ainda, além da situação difícil que ela ia ficar pior ainda, que ela ainda ia perder os R$400. Mas graças a Deus deu certo. Ela começou a vender bolsas, tá?
ela começou a vender bolsas réplicas. E, e não tem nada de errado em você vender réplica, porque o que não pode é você vender réplica como se fosse original. Mas se você não engana o cliente, se você diz que é uma réplica, se você faz tudo conforme a lei direitinho, não tem problema nenhum você vender réplica. Ela começou a vender réplica, bolsas de réplicas de marcas famosas, e ela teve sucesso. Em apenas 2 meses, 3 meses, ela já estava tirando R$1.000 por semana, tá? E aí ela já começou a estocar, ela já fez o logotipo dela, fez a marca dela, ela começou a comprar sacolas para colocar, para entregar as bolsas com o logotipo dela. E foi assim muito legal. E foi nesse momento que ela virou para mim e falou: "Por que você não trabalha com isso? Por que você não começa a ajudar pessoas a montar negócio, não começa a ajudar pessoas com marketing?" E aí eu comecei a mexer a cara nos estudos. Eu falei: "Cara, eu sempre gostei disso, é isso mesmo, marketing." E eu comecei a estudar e fiz cursos, e hoje eu sou consultora. Então, é muito interessante a gente prestar atenção que, mesmo que não importa se o produto se vende sozinho ou não, a gente precisa de proximidade com o cliente. Quando a gente cria proximidade, essa proximidade abre portas. Agora imagina, se você tem 10 clientes que você tem a proximidade, você já consegue tirar um bom dinheiro com esses 10 clientes. Imagina uma proximidade em massa, onde você tenha uma lista enorme de clientes, tá? Enormes mesmo. Pode ser 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 clientes, e você consiga se comunicar com todos esses clientes em massa, tá? Ao mesmo tempo, passando uma mensagem assertiva. Embora tenha 5, 10 mil pessoas, você consiga passar uma mensagem assertiva para cada uma delas. Todas elas vão converter? Obviamente que não. Pelo menos não no primeiro momento, porque, como eu já falei para vocês, o funil ele é largo no topo e estreito na base. Significa que 100% das pessoas que você faz a captação, não significa que todas elas vão converter, tá? Mas se você conseguir pelo menos converter 25% delas, 50% delas, já está maravilhoso, tá? E para isso você precisa de proximidade em massa. A proximidade em massa faz com que o seu negócio escale. E agora a gente fala de quantidade versus qualidade. Como a gente vem falando, né, de 2.000, 5.000, 10.000 pessoas aí, a gente fala de quantidade versus qualidade. Não adianta você ter. Vamos pegar aí o próprio Facebook ou o Instagram, por exemplo. Não adianta você ter 20.000 seguidores e você não fazer uma venda, você não trabalhar um lead daquele que chega para você. Não adianta, tá? Quando você tem muita quantidade e não tem vendas, não vale a pena, tá? E quando você tem muita qualidade, você tem pessoas que compram de você, tá? Eu tô falando qualidade em relação a clientes, tá? Não tô falando em relação ao seu produto, não. Quando você tem clientes qualificados para venda, quando você tem clientes que compram, mas são pouquíssimos clientes que compram, dependendo do nicho que você atua, do produto que você vende, é interessante que você aumente essa quantidade para que você tire um maior lucro, tá? A quantidade é importante quando se trata de escorregar as pessoas no funil, de fazer conversão. Aí quanto maior a quantidade, maiores as chances de você converter. Só que essa quantidade tem que ser qualificada, ela tem que ter qualidade também, porque você e é por isso que você precisa pegar as pessoas e qualificar elas. Você precisa pegar essa lista enorme de quantidade
e qualificar essas pessoas para que elas comprem. Só que às vezes você não tem essa quantidade toda. E isso não vai virar um problema, porque às vezes é melhor você ter 50 seguidores, tá? Com 25 comprando de você, do que você ter 10 mil seguidores com um cliente ou nenhum cliente, tá? E só que tem um problema. Isso é muito comum de acontecer. Quando o empreendedor ele encontra a qualidade, ele encontra o cliente qualificado, o lead qualificado para comprar, quando ele encontra essa qualificação e ele começa a perceber que ele tem mais qualidade do que quantidade, o que ele faz? Ele começa a perceber que o cliente X comprou, mas o cliente Y não está comprando. E o que ele faz com esse cliente Y? Ele tira, ele exclui da lista dele. E isso não é legal. Sabe por quê? Porque você expulsar pessoas da lista só traz problemas para você. E quando expulsar uma pessoa da sua lista, você tirar uma pessoa da lista, significa expulsar o faturamento e fazer com que o seu lucro desapareça. E aí o seu negócio entra em uma ordem decrescente. Ele começa a decrescer, tá? Para o seu negócio crescer, você tem que pegar esse cliente Y que não compra de jeito nenhum e criar planos, estratégias de ação para qualificar ele, tá? Para que ele passe a ser um cliente X, que é o que realmente vai comprar de você. E quanto tempo que isso demora aí? Depende, né? Depende da sua estratégia, depende do seu plano de ação, depende do cliente. Tem cliente aí que às vezes você fica aquecendo ele durante um ano. Às vezes ele não compra de você, ele só vai comprar no ano seguinte. Tem cliente que às vezes compra de você imediatamente, mas passa 1 ano, 2 anos sem comprar, para comprar depois lá no 3º ano. Mas o importante é que você trabalhe, que você saiba dividir isso e que você trabalhe esse fluxo de forma assertiva, de forma estratégica. Porque quando você começa a trabalhar isso, fica muito mais fácil. E isso vem da segmentação, tá? É você segmentar, é você pegar a sua base de leads, a sua base de clientes e separando e vendo quais as necessidades, quais as ações necessárias que você tem que tomar e ir tomando as ações necessárias para cada segmentação dessa que você fez, tá? Por isso é importante, quando você tem uma base de clientes, você tem um CRM para segmentar, tá? E CRM não precisa ser pago. Eu tenho CRM gratuito integrado ao meu e-mail, tá? Eu consigo separar cada e-mail que eu mando para cada grupo de clientes de acordo com a minha segmentação. Eu consigo segmentar os meus leads sem gastar R$1 com e-mail marketing, tá? E isso é fazer marketing, é você diminuir o custo. Quando você diminui o custo e aumenta o seu faturamento, né, que consequentemente também você vai aumentar o seu lucro, né? Quando você diminui o custo e aumenta o lucro, é maravilhoso, tá? O seu negócio começa a crescer. O objetivo principal tem que ser esse: diminuir o custo e aumentar o lucro. Tem gente que começa aumentando o lucro e aí não procura opções de pegar esse lucro e investir em soluções que sejam tão boas, mas que não custem tão caro, ou até mesmo que não custem nada. Quando você expulsa o faturamento, e para você não expulsar o faturamento, fazer o lucro desaparecer, tem 3 coisas básicas que você precisa ter: persistência,
E persistência não é insistência. Quando você é insistente, você é aquele vendedor chato, que a pessoa fala não e você vai lá e tenta vender, e tenta vender, e tenta vender, parece telemarketing. É uma coisa horrível, isso daí você vai fazer as pessoas sumirem mesmo, tá? Então você tem que ser persistente, você tem que saber como você vai fazer, você tem que saber como educar seu lead para que ele compre de você. Você tem que ter paciência. Por que paciência? Porque você vai achar cliente de todo tipo, né? Tem cliente grosso, você sabe disso. Se você já trabalha, você sabe disso. Tem cliente grosso, tem cliente que quer saber mais do que você, do seu próprio produto ou do seu próprio serviço. Tem cliente que acha que o seu serviço é péssimo. Tem cliente que você faz de tudo para agradar ele, sai de cara feia, mas tem aquele cliente bom também. E para você lidar com esse monte de coisas, você tem que saber contornar essas coisas e você tem que saber ter também o feeling para você saber a hora certa de você mandar uma oferta para alguém. Porque se você manda a oferta na hora errada, você não vende. Aí você vai achar que o seu marketing deu errado, que tudo que você fez dá errado, que essas coisas não funcionam. Então você tem que estar alinhado. Seu mindset tem que estar muito alinhado nessa hora. Para você ter persistência, paciência e feeling, você tem que treinar muito seu mindset. Seu mindset tem que estar preparado para qualquer adversidade e para contornar qualquer problema e achar solução, tá? E você tem que ter seu feeling também, porque se você não tem dinheiro nenhum para investir, você tem que ter o seu mindset alinhado para saber crescer com o que você tem, tá? Que às vezes você fica tão preocupado que você tem que fazer divulgação, que você não consegue fazer divulgação porque as pessoas falam para você que divulgação no orgânico não dá certo, que você acaba deixando de prestar atenção no que você tem. Então eu tenho duas dicas, duas sacadas finais para deixar aqui para você, pra gente encerrar isso aqui que já tá ficando longo demais, né? Mas tem duas coisas que dá para você crescer com o que você tem, duas sacadas maravilhosas que eu vou deixar, eu uso, dá muito certo, tá? Como que você vai crescer com o que você tem? Primeiro, eu tenho certeza que você tem uma conta no Facebook. Se você não tiver, faça uma. Mas, pela quantidade de usuários, o Facebook é a mídia número 1 em quantidade de usuários. Acho que a segunda mídia, se eu não me engano, é o YouTube. O Instagram também está crescendo, mas o Facebook ainda continua como mídia número 1. Tá? E se é a mídia número 1, é porque todo mundo está lá. Se todo mundo está lá, é lá que está a sua chance, a sua oportunidade. Tá? Facebook é a mídia número 1. Isso é baseado em pesquisa, não baseado em achismo, porque eu não trabalho em cima de achismo. Tá? Se você tem um Facebook, uma conta no Facebook, você vai fazer uma página no Facebook. Você vai fazer aí uma fanpage. Você vai fazer uma fanpage no Facebook. Se você já tiver uma fanpage, ótimo, maravilhoso. Tá? Por que eu tô falando pra você isso? Porque para você montar, para você pagar e-mail marketing, você vai desembolsar um bom dinheiro. E como a gente está falando de zero investimento, você pode aproveitar, tá? E usar dentro da fanpage, da sua fanpage que você vai criar para o seu negócio especificamente no Facebook, para você vender o seu produto ou o seu serviço. Na verdade não é para você vender, é para você divulgar, porque o Facebook não é lugar de venda, é lugar de divulgação. Para você divulgar o seu produto ou o seu serviço, você vai integrar um chatbot na sua fanpage. Um chatbot, mas para ser mais específica, é o ManyChat, tá? O ManyChat é o que eu uso. Por que ele é tão bom? Porque ele vai te dar a liberdade de criar campanhas gratuitas e ilimitadas
para você se conectar com o seu cliente. Ou seja, você vai poder criar campanha que você vai poder mandar link para redirecionar o cliente para o seu site. Você vai criar campanha que você vai poder colocar link direto para sua página de vendas. Você vai poder botar link direto para o cliente se comunicar com o seu WhatsApp para poder contratar seu serviço. Você vai poder mandar link para mandar isca digital. Você vai poder fazer educação do seu cliente. Você vai poder fazer segmentação dos seus leads. Você vai poder fazer tudo que o e-mail marketing te dá, sabe? Tudo que o e-mail, todas as opções que o e-mail marketing oferece, o chatbot oferece também. E é gratuito e ilimitado. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô batendo na tecla do gratuito e ilimitado? Se você vai pegar um e-mail marketing, vai fazer uma conta gratuita lá, você vai ter um limite, tá? Eu não vou trazer nomes de e-mail marketing aqui, tá? Mas tem e-mail marketing que ele só deixa você captar até 2.000 clientes, 2.500 leads, eu acho, mais ou menos. Tem e-mail marketing que deixa você captar até 5.000 leads, só que a partir disso você tem que assinar um plano. Ou seja, você fica limitado a vender para aquela quantidade. Se você não vender o tanto que você espera, você tem que ficar 1 ano, 2 anos ali com aquela mesma lista de leads, aquecendo eles para ver se você vai conseguir vender ou não, tá? E você não dá para você ampliar seus horizontes mesmo, tá? Para você fazer seu negócio ter um crescimento realmente espetacular, dá para você começar a dar. Só que se você tem uma opção que é gratuita e que te dá a liberdade de você ter aí 5.000 pessoas na sua lista, 10.000 pessoas, tá? 100.000 pessoas sem você aplicar nada, criando conexão direta com elas, criando uma comunicação assertiva, direto, uma coisa tão íntima que é o inbox das pessoas, entendeu? Que é a comunicação direta com o Messenger delas, tá? Se essa pessoa te dá essa permissão de você entrar no Messenger dela, isso é maravilhoso, isso é gratuito, dá para você trabalhar com um número ilimitado de pessoas, fazendo campanhas ilimitadas, gratuitamente, e ainda tem como você fazer a mensuração dos resultados, ou seja, tem as métricas para você medir lá, tá? E a partir daí você cria seus próprios indicadores, cria suas próprias planilhas. Não é porque não tem aquela quantidade de métricas que você gostaria, tá? Mas tem lá o gerenciador de negócios da fanpage, que tem muito mais métrica lá para você acompanhar. Ou seja, o Facebook é uma plataforma interessantíssima. Se você souber trabalhar com ela, dá para fazer um tráfego orgânico bem estruturado e o seu negócio cresce com certeza. Você consegue arrecadar um bom orçamento, um bom dinheiro para você começar a investir em campanhas pagas. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de tudo que você ouviu aqui, o pessoal que está no YouTube, de tudo que viu. Eu espero que você tenha feito o download, tenha feito suas anotações aí. Caso você não fez, você acha necessário voltar. Eu sei que ficou um pouco longo, mas foi necessário. Eu espero que eu tenha esclarecido bastante coisa. Por isso que eu fiz um conteúdo tão longo, porque não dá pra falar sobre essas coisas no conteúdo curto. E eu vou deixar aí pro pessoal que está escutando o link da descrição, tem o meu e-mail aí, o pessoal que está vendo, já está vendo meu e-mail aqui já. Se você tiver alguma dúvida sobre o que você viu agora, se você quiser se comunicar comigo, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, você pode mandar um e-mail para mim, que eu vou responder com certeza. Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque às vezes eu recebo muito e-mail e aí fica meio difícil de responder todo mundo ao mesmo tempo. Se você
for eu sou consultora, então se você for uma agência de publicidade, quiser fazer parceria aí, né, comigo, você manda um e-mail para mim que a gente conversa, a gente vê aí como é que fica. E se você tiver um negócio, se você for um empreendedor que está começando, ou se você for um profissional liberal, um autônomo que quiser crescer o seu negócio, seja ele em qual nicho for, e precisar de consultoria, pode também me enviar um e-mail pedindo mais informações, perguntando o que você quer, vamos conversar, de repente eu te passo o WhatsApp por e-mail e a gente troca uma ideia aí para saber o que você precisa, e talvez você queira saber mais detalhadamente sobre esses processos todos, eu posso te ajudar com certeza, tá bom? Bom, fiquem aí com Deus e um abraço, até o próximo episódio.